Olá, boa tarde, meu amigo telespectador, bem-vindo a mais uma edição do programa Direto ao Assunto. Já sabe, chegamos para mais um programa, sempre com boa disposição, boa energia, para poder levar até si os melhores conteúdos, com os melhores convidados e assim fazer você uma pessoa melhor. Hoje, em mais uma edição, nós reservamos um tema que, de certa forma, vou dizer, estamos a antever o futuro. Será que é mesmo isso? Você vai conseguir perceber, depois de acompanhar os argumentos dos meus convidados e ficar a saber agora qual é o tema. Nós hoje vamos falar sobre a construção do homem do futuro. Vais conseguir perceber melhor este mesmo assunto a partir de agora com a matéria que a Madalena André fez. Depois, volte comigo e assim conheça os meus convidados. A família é o primeiro agente de socialização onde as pessoas recebem os ensinamentos primordiais para a construção de uma sociedade. É nela onde as pessoas aprendem a encarar a vida e resolver os assuntos do dia a dia. Esta responsabilidade de transmitir conhecimentos recai aos pais que devem estabelecer métodos para o cumprimento da construção dos filhos como homens do futuro, ensinando-os a assumirem certas responsabilidades e estarem mais envolvidos com os aspectos que caracterizam a cultura local e a vida no geral. Na edição de hoje, vamos analisar este assunto e saber se o legado das famílias angolanas estão a ser passados da melhor forma e assim construir o homem do futuro. Obrigado, Madalena, por esta matéria. Depois deste mesmo vídeo que você acompanhou, acredito que já tem uma mínima noção de como é que nós vamos caminhar neste mesmo tema, a construção do homem do futuro. Sem mais rodeios, eu posso já começar a apresentar os meus convidados. Começo pelas senhoras. Está a Eliude Prata, que é psicóloga. Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sinta-se à vontade. Obrigada. E do outro lado está um homem, que é o Abdenego Alexandre, que é orador e também influencer digital. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde para ti também, Torres. Sinta-se à vontade. Obrigado. Muito bom. Como você pode ver, são dois jovens, pessoas de carne e osso, como você, que vão passar as suas visões e assim podermos ajudar você que está a acompanhar a perceber melhor. Sem mais rodeios, eu começo pelas senhoras mais uma vez. Eliude, qual é a introdução que poderia fazer em relação a este tema que nós estamos aqui a analisar? Assim como nós vimos na matéria, a família é o primeiro local de inserção social de um ser humano. E é aí onde nós temos a base de toda a nossa educação e de como nós passamos a ver o mundo. Na verdade, uma criança passa a ver o mundo segundo a visão daquele que o ensina. Porque a nossa maneira de olhar para as coisas vai depender de como é que elas nos são ensinadas. Se algo é bom ou é mau, depende daquele que nos ensina. E nós vamos passar a ver essas coisas dessa maneira, na perspectiva dos outros. E com o tempo nós vamos ganhando autonomia para criar as nossas próprias opiniões, mas tudo muito ligado àquilo que são as nossas bases educacionais, os nossos valores, que são transmitidos dentro desse seio familiar. Muito bom. Obrigado, Eliude. Agora o Abdenego também gostava que fizesse a sua introdução em relação ao mesmo assunto. Ok, antes porém, agradeço mais uma vez pela oportunidade do convite que nos foi formulado para nós estarmos aqui. Portanto, falando do tema, o tema é a construção do homem do futuro. Vamos começar ainda na frase, a construção, que é erguer, trabalhar, o homem do futuro, que é o homem do amanhã, o homem que se vai tornar, não é? Portanto, eu começaria por dizer que o homem do futuro é construído com as experiências do passado e conhecimento do futuro, porque o conhecimento muda, mas as experiências continuam a ser. Vou dar aqui um exemplo. Antigamente, as nossas mães diziam às meninas, vocês não podem andar com homem enquanto estiverem a menstruar, porque vocês vão engravidar. Esse é um conhecimento que se passou antes, mas que não se aplica hoje.
Hoje as mães são muito claras em dizer que só vais engravidar depois do envolvimento. Mas as experiências do passado nós não podemos ignorar, porque são de facto as experiências que têm a base firme, né? Ainda que nós cresçamos e somos mais inteligentes que nossos pais, eles ainda acabam por ser mais experientes que nós na vida. Então começaria com essa introdução, depois lá para frente, certamente que eu terei outros assuntos a abordar. Aqui, então está a dizer que a sociedade atual não está a saber construir um homem do futuro que venha a valorizar, a preservar também a nossa cultura. Eu diria que a sociedade atual se tornou tão moderna que erramos muito, né? Nós ignoramos certos valores do passado que nós não poderíamos ter ignorado, porque nós achamos que nós estamos tão crescidos que já não podemos, mas nós falhamos muito. Há ainda certos valores e cuidados e experiências que os nossos pais preservaram e preservam que nós temos de acatar, que nós temos de facto de acatar, certo? É isso mesmo, Eliude? Em relação à preservação de valores, a minha opinião é a seguinte: não se deve culpabilizar a sociedade atual sobre a preservação de valores, sendo que quem nos deveria ensinar isso é a geração passada. Então, se hoje não me comporto como as mulheres da minha família no passado se comportavam, é porque de certa forma elas não tiveram uma certa persistência ou insistência ao me passar esses valores. Claro que ao crescer e com a mudança do mundo eu posso querer me comportar de outra maneira diferente delas, mas eu concordo, como o meu colega de painel disse, que existem coisas que nós deveríamos preservar. Entretanto, não houve um acompanhamento constante daqueles que são os nossos antecessores para que nós pudéssemos valorizar aquilo que é a nossa essência. Aqui então podemos dizer que na visão da Eliude temos uma sociedade de certa forma deturpada porque a sociedade passada, anterior, não soube transmitir os conhecimentos. Até certo ponto sim, nós não nos atentamos a isso, a nossa geração passada não se atentou a isso porque estavam preocupados com a nossa evolução. Nós não queremos ficar para trás em relação aos outros, isso é uma tendência normal do ser humano. Entretanto, deveríamos saber colher aquilo que é positivo ou que seria positivo até nos dias de hoje. E infelizmente acabou-se por se perder esse tipo de coisas, né? Os nossos valores, certos valores, e que agora simplesmente reclamamos por eles terem desaparecido, não conseguimos arranjar uma solução para resgatá-los e queremos culpar quem realmente não teve assim tanta culpa na história. Porque sendo criança ou sendo mais novo, eu faço aquilo que me ensinam a fazer. Então, se eu não aprendi a fazer, não tem como, na idade adulta, eu desempenhar tal papel que não me foi ensinado. E por que houve esta má instrução? Porque se olharmos para a geração passada, a anterior da Eliude, a atual, passaram mal o conhecimento. Será que também receberam mal ou eles é que começaram a se desviar? Não acredito que tenham recebido mal, mas diante de várias experiências nós podemos escolher vários ensinamentos. Então eu acredito, por exemplo, para mim que sou mulher, anteriormente as mulheres eram ensinadas a ser um pouco mais submissas e que o seu papel na sociedade era simplesmente cuidar da família, por exemplo. E creio que muitas mulheres não gostaram dessa experiência, não se reviram nessa experiência. Elas viram que poderiam ter conquistado mais coisas. Então, se eu passei por isso e não gostei, muito provavelmente não vou querer passar os mesmos ensinamentos que me foram passados para as minhas filhas. Eu vou querer que elas sejam independentes, eu vou querer que elas conquistem mais do que eu conquistei. Então, a partir daí, essa mãe, por exemplo, pode-se ter esquecido de passar certos valores que são importantes para a família, para a base da construção de uma família. Então, essa filha acaba por conquistar um monte de coisas, mas não tem o mesmo cuidado que as mulheres do passado tinham com a família, por exemplo. Então, se calhar é a forma que as experiências anteriores eram percebidas e por medo de fazer com que as gerações atuais passassem pelo mesmo, então deixou-se de ensinar de todo aquilo que se ensinava antes, ao invés de terem colhido as partes boas e relevantes para a criação de um homem. Exato, muito bom. Alexandre, condiz com a realidade? No nosso estado atual, a juventude atual está com maus comportamentos porque a geração vindoura, ou passada, queria eu dizer, transmitiu mal os conhecimentos? Isso é relativo. É relativo.
relativo. O meu colega de painel falou algo muito importante, mas isso é relativo, porque eu vou começar a falar de algo. Nós somos africanos. Para começar, nós somos africanos. E cada povo é um povo. Os nossos pais, anteriormente, eles foram muitos tradicionalistas, porque nós somos africanos. A juventude até é muito moderna, porque até a nossa forma de ser, de vestir, não é africana. Nós nos apegamos muito a culturas de fora, mas nós somos africanos. Os nossos pais, eu penso que nós vamos dizer que eles erraram porque nós nos modernizamos tanto que achamos não tão saudável, né, ter muitos conhecimentos do passado. Por exemplo, alguém agora não se importa, né? Imaginemos que alguém diga, faça uma formação dessa língua nacional, Kikongo, em vez de inglês. O que é que você prefere? Inglês, do que fazer uma língua que é tua língua, estás a perceber? Então nós nos modernizamos demais que achamos tão arcaicas conhecimento que os nossos pais nos podem passar. Mas tudo é relativo. Bom, eu acho que os nossos pais falharam, né, como a minha colega disse, por não nos terem passado, né, conhecimento suficiente, ou por não nos terem passado de forma correta. E nós falhamos porque muitas famílias passaram e a escola, as influências estragaram, né? Porque não acredito que toda a gente falha no conhecimento passado em casa. Não. Porque se em casa te formam, a escola pode te deformar, por exemplo. Você poderá ter amigos que poderão te desviar, mas tu tens uma casa e um pai que te aconselha. Mas teus amigos podem te desviar. Então, é um tanto quanto relativo. Eu acho que nossos pais falharam e eu acho que nós, como jovens, também falhamos, né? Mas em tudo é relativo. Em tudo é relativo. Eu acho que ninguém é culpado. Eu acho que todos nós somos culpados. A melhor forma de fazer, de mudar é a geração atual, né? Poder projetar uma geração melhor à próxima geração. Nós podemos fazer melhor, sim. Vamos observar os erros do nosso passado, o nosso erro, e poder criar, assim, um conhecimento bom e eficaz para a geração vindoura. Não, mas ainda assim nós queremos perceber melhor de onde é que surgiu o erro para que depois nós consigamos resolver a mesma situação. As falhas. Porque as falhas todas que nós estamos a encontrar atualmente, como vocês passaram, disseram que a maior parte do erro está na geração que passou, dos nossos pais, vamos dizer. Então aqui o Abednego está a dizer que os seus pais passaram-lhe mal a informação ou o Abednego é que foi, vamos lá, desobediente. É como eu disse há pouco, isso é relativo. Eu vou cá dar um exemplo. Eu não tive pais, por exemplo, que me colocavam sentado em casa, me falavam a respeito de relacionamento, sexualidade. Eu não tive esses pais. Tudo que eu sei sobre esses assuntos, eu aprendi na rua, aprendi na escola, aprendi com os amigos. Mas há quem aprendeu em casa. Já vês? Então, eu não vou dizer que os meus pais, se nós estivermos com alguém, não vou dizer que todos os pais falharam, não. Os meus pais falharam, o pai da minha colega não falhou. Porque ela recebeu esse conhecimento em casa, eu não recebi. Estás a ver? Eu, por exemplo, meu pai, minha mãe, não sentavam comigo em casa e me diziam, olha, Abednego, tu tens que namorar a pessoa certa, tu tens que ter cuidado, sexualidade é assim. Eu não aprendi isso em casa. Mas é uma coisa que a razão pelo qual atualmente nós temos muitas gravidezes precoces, por essa falta de conhecimento que é passado já a casa. Nós não tivemos essa oportunidade, mas as ruas ensinaram, estás a ver? As palestras ensinaram, amigos ensinaram, muitas das vezes mal, mas nos ensinaram. Mas depois de nós errarmos, mas ainda, por isso é que eu disse que é relativo, mas há ainda famílias que preservam esse conhecimento e que têm passado os seus filhos de facto. Pelo menos eu não recebi. Consigo perceber. Ok. Ilhude, diferente deste grupo de jovens que não tiveram acompanhamento familiar, não tiveram as orientações, não receberam dos seus parentes, dos seus pais, existem outros que recebem, mas ignoram e acabam deitando a culpa aos pais. Mas são jovens que não são focados e em casa, a expressão mais comum, em casa são uma coisa e fora de casa são totalmente outra. Existe este caso? Existe, sim. Em relação a isso, existem vários fatores que podem estar na base disso. Geralmente, os pais africanos são muito rígidos e pouco compreensivos. Ele vai querer uma coisa feita de certa forma e não quer que o filho passe daquilo que ele idealizou. Mas nós, como
jovens e acho que como todo ser humano vai querer viver a sua vida do jeito que quer. E então vai buscar maneiras de agradar a ele e agradar aos pais. Então, o que é que acontece? Eu acredito que uma educação realmente significativa é aquela que te orienta em vez de te obrigar a fazer algo. Porque quando tu tiras a autonomia de alguém, tu matas essa pessoa por dentro. As pessoas têm de ser livres de fazer aquilo que elas querem da sua vida, mas com bases num conjunto de valores que lhes foi ensinado anteriormente. Então, chega uma certa idade do ser humano, que o ser humano tem de ser capaz de tomar as suas próprias decisões e que os pais têm de ter a confiança de que ele não se vai desviar muito daquilo que ele ensinou, porque ele ensinou bem. Então, se eu passo bons valores morais ao meu filho, eu sei que amanhã, quando ele for adulto, ele não vai ter dificuldades em tomar decisões mais acertadas e convenientes, porque eu sei os valores que eu passei. Agora, quando eu simplesmente quero que o meu filho faça o que eu quero, como eu quero, sem lhe explicar porquê, sem lhe explicar a importância dele agir dessa maneira, ele muito provavelmente não vai conseguir entender os motivos do pai e vai achar que o pai faz isso por pirraça. Por exemplo, vá lá, eu sou uma adolescente, sou uma criança, né? E quero ir vamos a uma festa de uma prima onde vai ter um monte de coisa, vai ser num parque e tem montes de brinquedos e etc. E eu coloco um calção muito, mas muito apertado e quero ir à festa com aquele calção. E a minha mãe simplesmente me diz, não, vai trocar de roupa. Eu, obviamente, vou ficar chateada porque eu escolhi esse calção. Mas se a minha mãe sentar comigo e disser, não vais com esse calção, é melhor colocares outra coisa que te deixe mais livre para poderes brincar à vontade, porque se estiveres com essa roupa apertada, ela pode rasgar, ela pode não te deixar à vontade o suficiente para poderes brincar e estar à vontade na festa. Então aí eu já vou conseguir perceber que não é simplesmente porque a minha mãe não quer, mas porque existe um motivo por detrás disso. Então vai me ajudar a ter senso crítico e a conseguir olhar para os problemas ou para as situações de outras perspectivas. E assim no futuro, quando eu tiver de tomar decisões, eu vou ter um campo mais aberto, porque eu não vou só aprender a pensar por mim, do tipo, eu quero, mas no contexto da situação e o que é bom para os outros também. Então, se os nossos pais tivessem, né, essa cultura de, além de nos proibir, nos explicar o porquê, nos explicar o que há detrás das situações, nós não assumiríamos uma posição rebelde, mas teríamos mais senso crítico e também mais empatia em pensar naquilo que é bom, não só para mim, mas para os outros também. Tá. Muito obrigado, Eliude. Assim que está a acompanhar o programa Direto ao Assunto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu lhe convido a inscrever-se e também deixar o seu like, e vamos lá, comentar. E fazer a TV Jovial maior, crescer cada vez mais e que os angolanos todos possam ter noção que existe uma TV Jovial, existe o programa Direto ao Assunto que faz conteúdos a pensar totalmente no bem-estar de todos. Hoje, em mais uma edição, nós estamos a falar sobre a construção do homem do futuro. Em estúdio está Abdenego Alexandre, que é influencer digital e também orador, como também uma outra jovem que é psicóloga, que responde pelo nome de Eliude Prata. Voltando aqui à conversa, pergunto aos meus convidados, qual é a melhor forma de nós podermos construir uma sociedade, ou melhor, um homem do futuro? A Eliude falava do crescimento, que é importante que o jovem comece a tomar as suas decisões. A partir de que idade é que o jovem poderia começar a tomar as suas próprias decisões? Será que a partir dos 18 ou existe uma outra idade que, na vossa visão, é recomendável? Na minha visão, é importante que desde cedo se estimule a criança, né, a tomar decisões, mas claro, sempre com uma certa supervisão, para que ela tenha confiança de poder tomar decisões futuramente. Imagina uma pessoa que sempre
todas as opiniões que ela tem, todas as decisões que ela toma são invalidadas. Quando adulto, essa pessoa não vai ter confiança, não vai ter maturidade de conseguir se decidir. Então vai ser aquele adulto, mas é um bebê, na verdade, que precisa sempre da opinião do pai, da opinião da mãe, ou de alguém que seja mais responsável que ele, ou mais maduro que ele, para poder conseguir tomar certas decisões. Então, é sempre bom, desde cedo, estimular que essa criança dê a sua opinião, né? E validar certas ideias. Vá lá, ela quer fazer algo, mas não é tão conveniente assim. Então, não vou reprovar a ideia dessa criança de todo. Eu vou adicionar alguma coisa que lhe encaminhe para o caminho que é mais acertado. Pelo menos assim ela vai conseguir olhar para outras opções, mas também ter aquele senso de que aquilo que eu quero, pelo menos uma parte do que eu quero, está incluído naquilo que se vai fazer. Agora, tendo em conta grandes decisões da vida, depende muito daquilo que é a maturidade da pessoa. A idade não reflete propriamente na maturidade de alguém. Podem existir adolescentes de 15 anos que são muito mais maduros do que jovens de 23. Então, isso depende muito das vivências e da forma que essa pessoa olha para a vida. Mas eu acredito que é sempre muito bom, é muito positivo quando existe algum tipo de orientação e apoio daquelas que são as pessoas, dos nossos encarregados, ou aquelas que são as pessoas responsáveis por nós, independentemente da idade que nós temos. Certo. Abdenego, como construir o homem do futuro? E também, será que existe uma idade que recomenda? Olha, tal como a minha colega acabou de dizer, né, isso é relativo. Né? Relativo porque não é basicamente uma questão da idade, né? É uma questão de maturidade, né? É uma questão de conhecimento e de acompanhamento. Há muitos anos atrás, eu não diria o que eu vou cá dizer agora, né? Não diria. Há muitos anos atrás, mas com muita firmeza, eu deixo-me cá dizer que o homem do futuro deverá ser construído, né, com conhecimento que são voltados a Cristo, a Deus. Por quê? Porque vai fazer com que este homem erre menos e falhe menos. Uma vez que nós temos um caminho pautado para Deus, nós não estamos voltados. Porque o que faz com que muitos homens do futuro falhem? A emoção, né? As escolhas, as ambições erradas, as más companhias. Então, a Bíblia é um todo completo que te ensina como lidar com essas coisas, estás a ver? E de forma correta, e muita vantagem ainda. Vai te ensinar com a tua construção pessoal, né, coletiva, como lidar com as pessoas, quais amigos você deve escolher. Então, o homem do futuro, deverá ser construído por mim desta forma, sem esquecer a parte social. Até já conversava com a minha colega de painel antes, né, eu disse uma frase que eu tenho dito: o homem é um ser psico-bio-socio-espiritual, né? Psicológico, biológico, social e espiritual. Então, não poderá ser apenas um ser espiritual. É importante que ele saiba que é um ser social, precisa da sociedade, né? Que é um ser psicológico, o cara precisa refletir, e um ser biológico. Você sente necessidade, você sente vontade, você é carne, você não é um super-homem ou um expert, não, você é um ser humano. Então, por mim, independentemente de tudo, sem ser repetitivo no que a minha colega disse, falou muito bem da parte social, eu aqui acrescia que o homem deverá certamente ser um homem com bases fundamentado às escrituras sagradas. Eu não diria há muitos anos atrás, mas agora firmemente digo isso porque da forma isso teve muita eficácia em mim, poderá ter eficácia com muita gente que seguir de facto. Então, por mim, eu acho que o homem do futuro poderá ser certamente construído com conhecimento voltado às escrituras sagradas, porque esse conhecimento lida, né, com o seu homem interior e vai erguer muita coisa boa, vai catapultar certos conhecimentos benéficos para a sua juventude e para a sua velhice também. No seu argumento mais profundo e sincero, como é que avalia a maior parte dos jovens angolanos? Estão bem encaminhados para cuidar, preservar a nossa sociedade? Olha, nós precisamos crescer muito. O meu ponto de vista a respeito da juventude é muito profundo. Nós precisamos crescer muito. Como? Em vertente também? Eu acho os jovens com ambições erradas. Pronto, eu sou um jovem, eu observo muitos jovens. Então, eu acho os jovens com ambições erradas,
eu acho que os jovens têm intenções boas, mas motivações erradas. Eu acho que nós queremos tudo ao mesmo tempo. Nós temos que ter mais calma. Porque as escrituras afirmam isso em livro de Eclesiastes 3:1, que tudo tem seu tempo determinado. É que nós não queremos as coisas no tempo determinado. Nós queremos as coisas muito rápido. Não se faz isso. Nós queremos viver de uma forma que nós não tínhamos que viver. Então, eu acho que os jovens atuais precisam sentar mais. Né? Dizia um velho que um homem sentado vê mais longe, um velho sentado vê mais longe do que um jovem que está de pé. Né? Nós precisamos sentar muito para aprender. Nós precisamos ouvir muito. É que nós estamos muito apressados em fazer muitas coisas e erramos muito também. Então, eu acho que os jovens atuais precisavam ter mais ambições em coisas grandes. Eu sonho muito, eu viajo muito. E eu tenho dito, eu lidero os jovens, né? Já agora mando um abraço ao grupo Vamos Despertar, que é um grupo de missionário evangélico e social que eu lidero. Eu tenho dito a eles, nós não podemos morrer. Essa é a minha visão de vida. Eu não posso morrer sem marcar a minha história, mano. Eu não posso um dia me trazerem no Camama e me lembrar simplesmente como Abednego Alexandre. Não pode isso. Eu tenho que fazer alguma coisa, a minha geração. Então, se nós estivéssemos focados para isso, eu acho que nós não passaríamos no mundo de forma desnecessária. Eu acho que os nossos pais não se arrependeriam porque nós fomos apenas um filho. Eu acho que nossos irmãos não errariam nas suas atitudes. Eu acho que nós não andaríamos por aí a namorar à toa. Eu acho que nós não tomaríamos decisões precipitadas porque nós teríamos uma coisa na consciência. Eu tenho um propósito a alcançar, eu preciso marcar a minha geração de uma forma benéfica. Eu preciso que meus filhos olhem para trás e digam, não, tive um bom pai, eu tenho um exemplo a seguir. Eu preciso que a minha mulher diga, olha, todos os dias casada, eu me lembro de ter um melhor marido existente. Eu olho para a minha mãe e digo, certamente eu não falhei no filho. Olho para o meu pai e digo o mesmo. Olho para minhas irmãs e digo o mesmo. Olho para a minha geração, não quero ser como aquele cara. Então, é basicamente isso que nós temos que fazer. Eu acho que é a forma correta de nós fazermos. Okay. Bom, eu até queria perguntar, estava assim dividido no pensamento, se perguntava ou não perguntava. Pode perguntar. Mas em função deste seu argumento, vamos dizer que a culpa recai mesmo à geração passada. Muito bom. Eliude, sendo psicóloga, qual é a análise psíquica, mental que poderia fazer dos jovens atualmente e também na sua visão mais sincera e realista? Na minha visão mais sincera e realista é que os jovens atuais, nós jovens angolanos, somos jovens que se sentem muito pressionados em ser alguém e bastante ansiosos para conseguir coisas. O jovem angolano que é valorizado na nossa sociedade é aquele que vai de acordo ao que os nossos mais velhos estabeleceram que é um bom exemplo. Aquele que estuda, aquele que conseguiu um bom emprego, aquele que é casado antes dos 25, aquele que... Enfim, um monte de coisas. E se tu vais numa direção contrária a essa, pode até não ser má, só não é isso. Então, tu já não és olhado como um bom exemplo, como um bom jovem. Então, nós estamos num dilema entre seguir aquilo que nós queremos ser e conseguir um lugar ao sol no respeito da nossa sociedade. Então, nós nos sentimos muito pressionados com isso. Por isso é que muitas vezes temos atitudes não muito exemplares. Por isso é que tem muitos jovens frustrados, porque eles não conseguem alcançar certos padrões, porque ele só vai atingir o respeito dessa maneira. Então, ele não vai ser respeitado se for um artista, se for, sei lá, um músico, se for alguém que, ao invés de estudar, decidir ser empreendedor, só lhe vão respeitar quando ele atingir o sucesso. Então, naquela fase em que ele não atingiu, a sua autoestima vai estar muito baixa, porque ele não tem nem o respeito, nem o apoio da sociedade. Então, talvez esse comportamento tão negativo que nós vemos e que é sempre apontado em diversos debates por pessoas de gerações anteriores sobre o nosso comportamento, se calhar se deve a isso, ou não sabermos lidar com essa pressão extrema que nós temos. Então adotamos comportamentos não muito bons como forma de fuga. O jovem angolano é aquele jovem que gosta muito de se divertir e etc. Ele faz isso, primeiro porque
é muito mais fácil, a bebida é muito mais barata do que qualquer outra coisa, do que qualquer livro, do que qualquer coisa. É mais barata até que a água. Então, o jovem angolano, ele vai sempre se inclinar para esse tipo de ambientes de formas a escapar ou a esquecer as pressões e frustrações que ele tem, porque ele sabe que se for em casa falar sobre isso, não vai ser ouvido. Porque se ele for e dizer para o pai, olha, eu sei que eu não sou o médico que tu querias, mas eu me revejo no pequeno negócio que eu tenho e eu tenho a certeza que ele um dia será grande. Enquanto não tiver os resultados que as pessoas esperam, ele nunca vai obter algum acolhimento. Então, as tendências são sempre se refugiar, alcoolismo, drogas e coisas que não nos agregam muito. Então, se calhar, se nós jovens fôssemos mais acolhidos, mais compreendidos, talvez nós conseguiríamos nos sentir à vontade de mostrar as nossas debilidades internas e estar mais susceptíveis a receber conselhos das pessoas adultas, porque não adianta eu ir pedir conselho a alguém que só sabe me julgar. Eu não vou conseguir pedir conselho numa pessoa assim. Eu vou pedir conselho a alguém que eu sei que entenda aquilo que eu estou a passar e que de verdade vai me encorajar a seguir um bom caminho naquilo que eu quero para mim. Não naquilo que ele quer, mas naquilo que eu quero para mim. Ele vai me dar diretrizes naquilo que é o que eu desejo para mim, não o que a sociedade deseja. Então, se nos acolhessem mais, talvez haveria mudança de verdade. Não adianta culparem só a nós. Eu admito que nós, como jovens, temos sim as nossas culpas, devemos assumir as nossas responsabilidades e etc. Mas também precisamos de mais acolhimento e compreensão. Este acolhimento que fala é familiar? Não só, de forma geral mesmo na escola. Só é o aluno que tira 20 a matemática, é o que é aplaudido, mas o que tira 20 a desenho é só mais um aluno, entende? Então, se nós conseguíssemos ver os pontos positivos em cada uma coisa que as pessoas fazem, talvez seria diferente. Nós devemos valorizar as pessoas em cada setor, não só em alguns. Então, talvez as coisas mudariam. Ok, muito bom, obrigado, Eliude. Agora vamos fazer uma curta pausa aqui no estúdio, em conversa com os meus convidados, a Eliude e também o Abdenego, para podermos ouvir a opinião de algumas pessoas sobre este mesmo tema, onde foi a Domingas à rua para conversar com elas e ver ou entender qual é o entendimento ou qual é a visão que eles têm a passar sobre o mesmo assunto. Boa tarde, Jaime, e também aos convidados em estúdio. Sobre o tema em análise, decidimos sair às ruas para ouvirmos a opinião das pessoas e sabermos a sua visão. Existem outros jovens, indivíduos que não aceitam participar em reuniões familiares. Isso é um problema cultural. Se nós olharmos pela nossa cultura, e nós vamos ver que nossos avós, nossos bisavós tiveram, muito cedo, eles participavam em reuniões familiares, mesmo não tendo uma idade aceitável. De princípio, temos que ir trazer a evidência de que tudo acontece no lar. O lar é o caminho ideal para as instruções possíveis para que os homens cresçam e tenham discernimento das coisas. Há jovens que respeitam as ideias familiares na sua ótica, porque há muitas famílias que não têm ainda conversa nem diálogos com os seus familiares. Então, na questão da base da informação, eles têm respeitado no sentido de precaver como funcionar as suas respectivas famílias. Então, posso assim dizer que, numa forma geral, se calhar nem todos têm aquele diálogo de conversar e saber a educação. Dizem que não, eu não posso participar nisso porque se calhar aquele tio, há uma tia aí que não gosta que não gosta da minha pessoa. E a que se deve a esse tipo de comportamento? Será que a culpa é dos pais? Certo, sim, chamaria aqui também um papel que é muito importante, é o papel dos pais, porque nós, se olharmos que os pais
já estou, digo, na qualidade de ser um pai também, não temos aquela cultura de ensinar os nossos filhos a visitarem os tios, a irem à casa dos tios ou a participarem em reunião. Os pais também têm que estar em conversa com os seus filhos ou familiares, porque há muitos pais que ainda não têm a possibilidade de ter conversa com os seus filhos. Há pais que são muito fechados, há pais que não têm a inquietação de saber como é que o seu filho vai, como é que o seu filho tem que ter a base de ensinamento. Hoje nossos lares estão totalmente fragmentados, mas tudo começa no lar. Estes que não têm o princípio de tratar um documento, não têm o princípio de aparecer nas atividades familiares, essa fragmentação tem a ver com aquilo que eles foram nutrindo no lar. Na ausência dos pais, esses mesmos filhos possam dar a sucessão daquilo que os ensinamentos que os pais deixaram para os mesmos. Acredita que com este tipo de comportamento de muitos jovens, a nossa cultura, a cultura angolana estará salvaguardada? De facto que não. Nós, como os futuros da nação, nós como jovens, temos que ter ensinamentos, saber sobre o processo, porque nós não podemos fazer as coisas devidamente só por fazer. Uma pessoa, quando não participa, acaba desviando também, da sua ética. Porque quando participas nessas atividades familiares, não é? Quando participa nessas atividades familiares, você vai sabendo se dar com a vida. Jaime, depois destas respostas, devolvo-te o sinal e continuação de um bom programa. Muito bom, obrigado Domingas e também bom trabalho. Eu agora volto aos meus convidados, pergunto qual é a opinião que têm a passar, pode ser mesmo Abdenego, em relação aos comentários que foram levantados pelos nossos transeuntes. Maravilha. Olha, eu vou começar. Me chamou a atenção, né, algo que a meu colega de painel falava. Nós somos padronizados. Os nossos pais nos padronizaram, nós somos padronizados. Estás a ver? Como padronizados? Nossos pais têm um sonho. É o que a meu colega falava. Se por acaso o sonho do teu pai estiver num gabinete e você falar, pai, meu sonho é ser um fotógrafo, você é alguém sem futuro. Estás a ver? Então, o padrão que nós seguimos... Mano, nem todo mundo foi feito para seguir o mesmo padrão de conhecimento que os pais. Nós somos pessoas literalmente diferentes. Eu até falava isso com a minha colega aí. Eu sou extremamente diferente. Estás a ver? Eu não penso que para nós fazermos certas coisas, nós temos que seguir certos padrões. Não. Eu acho que nós fazemos como fazemos, andamos como andamos, porque eu acho que os jovens estão ainda com uma mente dentro da caixa. Eles fazem as coisas porque os pais disseram que têm que fazer. Alguns ainda fazem certas formações porque os pais queriam que eles fizessem. Eu até tenho amigos que dizem, olha, eu estou a fazer porque o meu pai fez isso e ele vai me ajudar a ter esse trabalho aqui. Não porque ela quer, mas porque o pai disse. É um padrão que nós seguimos, né? Agora, no que tange o conhecimento que está a se passar, né, sobre respeitar ou não, né? É isso. Segundo os comentários, a preservação da cultura. Isso aqui é algo de casa. Eu digo que isso é algo de casa. Por quê? Porque se nós desde pequeno nos for incutido este conhecimento, a gente segue. Eu desde já, os meus tios sempre disseram que eu tinha que fazer parte daquelas reuniões. Eu faço parte das reuniões porque meus tios me preparam, porque eu tenho sobrinhos. Estás a ver? Desde casa eles me dizem, Abdenego, tu precisas fazer parte. Tudo quando vamos falar, você precisa ouvir. Tu tens que saber, porque amanhã a gente não vai estar aqui. Eu não vou estar aqui. Amanhã sobra vocês. O que é que vocês farão quando os vossos sobrinhos tiverem que casar? As vossas sobrinhas receberão cartas, né? Como é que vocês devem proceder? Como é que vocês têm... Eu aprendo isso com os meus tios a casa. Não, até isso eu de facto tenho aprendido, né? Então eu acho que as famílias em casa têm que passar o máximo esses conhecimentos aos filhos para que nós possamos então preservar, salvaguardar esses conhecimentos. São muito importantes, porque senão nós falhamos. É complicado ter um tio que não é competente nessas áreas, porque ele falha como tio, né? Falha como tio porque perde a autoridade e perde a sua ideal responsabilidade para lidar com essas situações.
Okay. Quer comentar em relação ao que nós vimos? Sim, quero sim. Mais uma vez, vou bater sempre na mesma tecla. É muito complicado manter jovens em reuniões em que ele não vai ter opinião, em que a opinião dele não vai ser ouvida. Por exemplo, nós africanos somos regidos pela ordem hierárquica, certo? Hierarquia de idades. Então, tem mais voz quem é mais velho e só assim vêm os outros. Se tu fores um jovem que não tens um emprego, isso nós vemos até na internet debate sobre isso. Se tu não tens um emprego, se tu não tens dinheiro, não vais ter voz nas reuniões familiares, não adianta. Nem sequer tentar dar. A tua opinião pode ser até a melhor de todas, pode ser a mais válida para aquilo que se tiver a discutir, mas desde que não tenhas aquilo que eles acham que é o suficiente para obteres a tua para teres o respeito suficiente para que consigas dar a tua opinião numa reunião familiar, não tem como. Então, é muito complicado colocarem os jovens nesse contexto, sendo que eles não vão ser ouvidos. Porque se calhar as soluções que eles têm podem até ser melhores do que as que os mais velhos conseguiram pensar. Mas nunca se vai fazer porque nunca se levanta a palavra. Mas aí o jovem não está a ser convidado para falar, mas sim para aprender. Tá, nós temos de aprender sim, mas é uma família. Então, geralmente as decisões que se tomam nessas reuniões afetam todo mundo da família. Se o tio decidir que a partir desse momento ninguém engravida sem antes fazer pedido, ninguém vai fazer isso. Mas se o sobrinho tiver outra opinião sobre isso, ele não vai ter como falar, não vai ter como se justificar, porque ele não tem lugar de fala. Mas eu sou apologista sim de que nós jovens devemos participar, independentemente de como for, de como cada família funcionar. Nós temos de participar para poder ter algum legado e para poder agir dentro daquilo que é a nossa cultura. Então é importante ter paciência para participar nesse tipo de eventos, ainda que não sejamos tão validados assim, mas é importante sim para podermos transmitir a nossa cultura para as gerações vindouras. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Eliude. Consegui perceber. E você que está a acompanhar, de certa forma, está também a perceber a linhagem que os meus dois convidados estão a levar, onde já tem um certo partido nas suas argumentações. Então, eu gostava de ouvir de vocês, onde é que o jovem atualmente tem errado? Falou-se da atuação dos pais, que não dão oportunidade aos filhos quando vão aos pedidos para poderem expor as suas opiniões. Falou-se também da falta de orientação, acompanhamento, tudo isso que vocês transmitiram. Mas eu gostava de perceber onde é que o jovem tem errado. Pode falar. Na minha opinião, nós como jovens temos errado no facto de muitas vezes não querermos ouvir os nossos antecessores por achar que eles são arcaicos demais. Como já disse anteriormente, para tudo o que eles dizem existe uma razão, só que infelizmente talvez falham na parte de dizer que razão é essa que lhes leva a nos aconselhar tal coisa. Mas nós como jovens deveríamos ter a capacidade de poder refletir sobre aquilo que nos dizem. Não é seguir cegamente, mas saber, tentar entender as razões e tentar ver os problemas de outras perspectivas para poder entender qual seria o melhor caminho, o melhor partido a se tomar. Então, talvez seja isso. E também alguns de nós são muito acomodados, estão habituados a ter as coisas feitas sempre por alguém e não temos a coragem de poder fazer por nós mesmos. Então, talvez seja esse um dos maiores erros, né? Sei que podem haver outros, mas deixo o meu colega ter também espaço para nos dar outras razões. Exato, Abdenego, não podemos simplesmente atribuir a culpa aos pais. Onde é que o jovem erra? Olha, eu a princípio, eu usei uma frase emblemática. Eu falei que nós precisamos das experiências do passado, né, e do conhecimento atual. Então, eu acho que nós temos falhado no equilíbrio, né, da experiência e do conhecimento. Olha, nós, até agora, nós já somos adultos,
nós sabemos o certo e o errado. Falhamos muito, portanto, nossos pais nos ensinaram muito, até que já sabemos que nossos pais erraram ou acertaram, até que ponto eles erraram ou acertaram, até que ponto a gente acerta e erra, né? Então nós falhamos nisso, nós sabemos o correto, né? E sabemos o errado, mas ainda assim cometemos certos erros que nós não poderíamos de facto ter cometido, né? Então vamos ouvir mais os nossos pais, por uma questão de salvaguardar a experiência que eles têm, porque nós somos inteligentes, nossos pais são sábios, então é importante salvaguardar esses conhecimentos que eles têm, essas experiências que eles de facto têm, e investirmos mais no conhecimento atual, né? Nós precisamos saber das coisas e auxiliar o conhecimento atual com as experiências passadas, para que então nós sejamos jovens que não falham, para que a gente tenha mais firmeza nas tomadas de decisões e mais capacidade no equilíbrio do conhecimento que a gente vai adquirir. Que então os conhecimentos quaisquer que a gente vê pela rua não tragam um desequilíbrio no conhecimento que nós já temos. É importante que a gente seja firme no que já sabemos e firme na experiência que os nossos pais nos passam, né? Então nós falhamos na prática, nós falhamos na execução, porque nós temos muita teoria. Isso é meio que negócio, é ainda apenas uma ideia, então não é um negócio, só será depois de aplicar. Então acho que nós sabemos demais, eu acho que nós nos fazemos conhecedores demais, eu acho que nós lemos se calhar muito demais, se calhar ouvimos também muito, mas nós praticamos menos, nós fazemos menos. Há muito jovem que sabe e não faz nada. Então você não é visto pelo que você fala só, você também é visto pelo que você faz. Ainda que você não chamar a minha atenção pelo que você fala, certamente você chamará a atenção pelo que você fez. Então é o nosso fazer, nós precisamos fazer alguma coisa. Há muita gente que fala, há muita gente que ouve, mas ainda precisamos de gente que faz, porque os que fazem literalmente a diferença em meio à multidão. Ok, muito bom. Yeah. No início da sua abordagem, antes de acompanharmos a segunda VT, o Abdenego falava da perca, ou vamos lá dizer, os jovens já não estão a saber preservar os valores. Quais são os valores que se referia e também que poderiam ser muito importantes para o homem do futuro? Olha, muito simples isso, né? Valores como ética, porque não basta apenas ter conhecimento, né? Conhecimento abre portas, mas a ética mantém a porta aberta. Nós temos muita gente, por exemplo, que hoje tem cargos enormes, tem estatuto grande, mas falham, pecam na ética, né? Você vê que, olha, o teu nível de exaltação deverá ser igual ao teu nível de atitude, de humildade, só que não nos ensinam, não é isso que nos passam. Então valores como ética, valores como respeito, valores como humildade, valores como verdade, nós precisamos salvaguardar. Nós estamos a perder isso. Você vê jovem que era tão humilde quando vivia no bairro, já agora mudou para a cidade, desculpa, a humildade desapareceu, já te passa a rua. Estás a ver? Você vê o jovem que nem sequer trabalhava, agora trabalha, já nem sequer tem um tempo para conversar consigo. Perdeu a humildade. É importante reconhecer. A humildade é reconhecer. A capacidade de reconhecer as coisas, mesmo quando você falhou ou quando alguém está correto. Então tu precisas perceber que o facto de tu estares aos melhor que alguém não faz de ti, na verdade, melhor que ele. Não, né? Não faz, porque a vida de facto dá volta. Hoje você está a se ingrar, amanhã poderá ser ele. Então nós precisamos salvaguardar os valores como ética, como verdade, né? Digo verdade porque a nossa juventude agora é rodeada por mentiras. Há muitos jovens a viverem, ou seja, a viverem a vida que não é deles, né? Nós trago uma capa, tu vês alguém, por exemplo, com uma roupa bem vestida, mas emprestou, não é ele. Você vê, está a andar com carro, mas não é dele, está a andar com telefone, mas não é dele. Mas ele tem por quê? Porque ele queria mostrar à sociedade que é um jovem aceitável. Só que tu não precisas fingir ser alguém para tu seres você. Se tu seres outra pessoa, quem vai ser você? Você precisa ser você, porque é no você que você será outro alguém, ou alguém melhor. Então, nós precisamos salvaguardar a verdade, sermos nós. Se tu queres de facto ser respeitado, seja você. Ética, importante, respeito, né?
Porque respeito é importante, independentemente de tudo, respeito é importante. Aonde você vai, respeito é importante, independentemente do nível que você alcance, respeito é importante. Respeito, ética e verdade presumo serem os itens muito importantes e os valores ideais para nós termos então uma juventude que vai marcar a nossa geração. Yeah. Eu gostava aqui de sublinhar que o homem de futuro que nós estamos a nos referir daqui a 5 anos, 10 anos ou até 3 anos mesmo. Não estamos a falar de 30 anos onde vamos ver carros a voar ou outras realidades, outros avanços da tecnologia. Eliude, sendo um pouquinho mais concreta, como é que a mulher do futuro poderia se comportar? Ela deve, porque está a ser moldada a partir de agora, o que ela deve colocar em mente para que quando chegar no futuro, ela ser uma mulher de valores? Primeiramente, para mim, uma mulher de alto valor é uma mulher que se respeita, que se ama e que se respeita. A partir daí ela vai saber como agir com ela mesma e diante dos outros. Atualmente nós temos visto uma onda muito grande do feminismo, né? Do movimento feminista, e não é algo que eu discorde de todo, porque existem coisas que realmente aconteciam nas gerações passadas que não são benéficas para nós. Digo, a falta de independência da mulher, digo, a violência doméstica, entre outras coisas que não são muito boas. Hoje nós, mulheres atuais, temos a oportunidade de fazer coisas que, sei lá, as nossas avós não poderiam. Mas tem-se deturpado um pouco esses princípios com uma certa libertinagem. A mulher tem assumido papéis um pouco similares para aquilo que anteriormente era visto como imoral. E é algo que eu não concordo. Então, uma mulher que se ama e que se respeita, ela vai saber como se expressar sem ter de passar para a vulgaridade, por exemplo. Ela vai saber que, apesar de ser mulher, ela tem o lugar que ela tem de ocupar. Ela não vai ser menos que ninguém, mas vai ser alguém que consegue colaborar. Porque às vezes o feminismo passa essa ideia de que nós queremos que as mulheres sejam superiores aos homens. Mas, na verdade, uma mulher consciente sabe que não é assim. A natureza masculina e feminina foram feitas para colaborar. Um faz a sua parte e outro faz a sua. Então, uma mulher consciente, a mulher do futuro que eu desejo que todas nós sejamos, são mulheres conscientes e que saibam colaborar com o sexo oposto e que saibam se posicionar dentro das suas capacidades e daquilo que ela vê em si mesma. Muito bom. Donego, partilha desta mesma visão? A mulher atualmente não está a saber se respeitar e a confundir o feminismo com falta de valores e tentar também mudar as posições? Com o homem? Mudar as posições com o homem, né? Se quer fazer a bem. É claro. Olha, eu acho que as mulheres pecam no aspecto. Eu já vou chegar lá, né? Sem oferir sensibilidades, mas eu respeito muitas mulheres, né? Porque acredito que se as mulheres não estivessem aqui, nós não existiríamos, né? Nem se nós estivéssemos, porque primeiro foi feito o homem, elas existem por nossa causa e nós procriamos por causa delas, né? Então, tanto mulher como homem é importante. Porém, eu acho que as mulheres falham num aspecto, mas eu acho que não são todas as mulheres, mas falham em muitas coisas, mas propriamente na independência, né? Hoje em dia, as mulheres pegam para a independência, né, financeira, por exemplo, e é o motivo delas em casa faltarem respeito, delas em casa tomarem uma autoridade, delas em casa sentirem que estão acima. Só que não podem, isso aqui é evidente, sabe? Se tu perceberes, as mulheres querem ser independentes. Hoje tu vês que uma mulher, desde que... deixa-me só aqui até usar um exemplo muito simples. O homem pode ficar com uma mulher que não trabalha. Exato? Sustentar essa mulher. Imaginemos que o homem vai ter uma mulher então que não tem um trabalho. O homem trabalha e todavia que ele trabalha vai sustentar a mulher. E ninguém sabe que o homem sustenta a mulher. Isso é dele. Mas, mano, uma mulher que trabalha e o homem perdeu trabalho em casa, é bem provável que até as vizinhas saibam.
sabes? Porque a mulher, eu digo isso e eu não estou a falar apenas por teoria, porque nós até podemos tentar bancar assim, tipo, está tudo bonito. Mas olha, fora das câmeras é isso que literalmente tem acontecido. E eu já vivi isso, de perto, de vizinhos, de perto, estás a ver? O homem, enquanto trabalha, sustenta a mulher, banca a mulher, faz tudo. Mas você vê que o homem perde o trabalho, as mulheres estão a trabalhar, olha, as mulheres envergonham os rapazes. Estás a perceber? E tu vais perceber, por exemplo, quando uma mulher ganha mais do que o rapaz, tá bom, que é a nossa responsabilidade, né? Somos homem, o homem é a cabeça, mas as mulheres tendem sempre a se colocar acima, há sempre um nível de superioridade. Não estou a dizer todas, não quero generalizar, mas vou dizer mulheres porque mulheres fazem mais de uma, né? São mulheres, e eu vivo isso, eu vejo isso, de mulheres que ganham mais do que o rapaz, e o facto delas ganharem, terem uma independência financeira, algumas delas acabam por se achar ou se sentir melhor do que alguns rapazes, que eu julgo ser uma atitude reprovável. Eu acho que nós não deveríamos nos comportar dessa forma, porque da mesma forma que o homem suporta a mulher, eu acho que a mulher não deveria suportar a 100%, se calhar por ser mulher, mas suportaria também. Então eu acho que elas falham nessa questão da independência, né? Mas fora disso, eu aprovo que a mulher certamente deve ter uma independência financeira, eu aprovo que a mulher deverá trabalhar, eu aprovo porque é importante que ela trabalhe. Eu não sou um homem, por exemplo, que proibiria uma mulher, não. Mulher tem que trabalhar, nós certamente temos que sentar, fazer as divisões, ela tem que ser empreendedora, tem que ser empresária, eu aprovo que a mulher tem que trabalhar desde que não lhe suba a cabeça, né? A este nível de autoridade, se sinta melhor então, e se sinta melhor. Gostava de rebater? Até certo ponto, sim. Existem, sim, muitas mulheres que trabalham e que têm maridos desempregados em casa. Só para saberes, a maior parte das mulheres zungueiras têm maridos desempregados, alcoólatras, que ficam em casa e ela lhe respeita como marido. Porque para ela é muito importante ter um homem em casa, mesmo que ele não trabalhe. Então, essa realidade, muitas vezes, os homens que trabalham até são protegidos demais pelas mulheres. Para você descobrir que um homem não trabalha, tens de conhecer muito bem aquela família para descobrir que quem sustenta a casa é apenas a mulher. Mas, outro lado, muitas mulheres que assumem essa posição de hostilizar os homens que não trabalham, isso acontece quando o próprio homem já não se esforça para sair da situação que se apresenta, ou quando ele próprio não toma as rédeas da situação como o homem da casa. Então, as mulheres não gostam de assumir papéis que não são delas. Se ela tem um homem, ela vai esperar que o homem seja homem. E quando isso não está a acontecer, eu não estou a falar sobre ser homem é aquele que tem mais dinheiro em casa, não estou a falar sobre isso, mas estou a falar sobre como gerir uma família, certo? Então, quando a mulher vê que o homem não está a assumir esse papel como tal, tu estás a despertar uma certa ira dentro dela, porque ela não vai, porque se for assim, mais vale estar sozinha quando ele não faz o papel que ele deveria fazer. Então, apesar de tudo, com ou sem emprego, o homem deve se posicionar e dar o conforto necessário à sua família, independentemente das questões financeiras, que ela vai se sentir mais confortável a assumir uma posição mais submissa. Então, se calhar, se as pessoas olhassem as coisas dessa perspectiva, não veriam as mulheres como autoritárias e etc. Tem de saber a base das coisas, dos problemas. Muito bom, consegui perceber. Esta é a realidade da nossa sociedade. E uma última pergunta já também, eu gostava de saber, do jeito que a nossa sociedade está a caminhar atualmente, ou que sociedade, que homem de futuro teremos se continuarmos assim? Bem, para além daqueles jovens que nós vemos a sociedade em geral a reclamar, existem muitos jovens que já estão a despertar e que têm a visão de fazer algo melhor. Então, eu creio que no nosso futuro, nós, se continuarmos exatamente como estamos, teremos de tudo um pouco, né?
Teremos aqueles que realmente orgulharão a nossa sociedade com bons exemplos, bons projetos e etc. E terão aqueles que infelizmente cairão na frustração por conta das decisões que estão a tomar agora. Então, tudo que se puder fazer agora para mudar a mentalidade daqueles que ainda não despertaram é necessário para que nós possamos ter um futuro melhor. Muito bom. Abdenego, se as mulheres continuarem a se comportar como falou anteriormente, que sociedade teremos no futuro? Vamos ter uma sociedade com mulheres sem maridos. Ok, bem, eu acho que a nossa sociedade, pese embora com falhas, eu acho que já nós estamos a um passo, né? Se não 100%, mas se calhar uns 60% já, porque nós já mudamos muito. Graças a Deus já temos homens e mulheres que um tempo nós não tínhamos, né? Homens como o Jaime Torres, né? Que conseguem já dar um impulsionar positivo à sociedade. Mulheres como a nossa colega aqui, né? Que prata, mas tem de ser ouro. Diga. Ela é ilio de prata, mas poderia ser ouro. Eu já disse a ela, comentei a respeito disso, porque que ela não é ouro, né? Não dá para ser boa em tudo. Ela disse que não dá para ser boa em tudo. Prontos, mas nós hoje já temos jovens que orgulham. Nós hoje, ontem não tínhamos, né? Outra hora não tínhamos, mas hoje já temos, diante de muitos jovens que falham com a sociedade, que erram, que não são de facto exemplos, temos, já temos jovens exemplares, já conseguimos chamar um jovem para nos representar. Hoje você já consegue sentar, olhar para a TV e conseguir ver um jovem angolano fora, né? A dar aquela garra forte. Já consegues ver jovens angolanos irem para fora, trazerem medalhas de fora para Angola. Já consegues ver jovens a falarem bem e estão altamente capacitados para falar de diversos assuntos. Hoje já se consegue ver. Então eu acho que daqui para lá, até lá para frente, nós teremos boa percentagem de jovens já transformados. Pese embora que ainda tenhamos jovens perdidos, né? Porque ainda há muito trabalho que se fazer, mas eu creio que já temos um passo à frente. Pelo que peço apenas aos jovens a despertarem, né? Nos entregamos a Deus. Olha, porque mais do que muita coisa, nos entregamos a Deus. Vítor Hugo Mendes usa uma frase emblemática. Ele diz que quem lê um livro nunca é a mesma pessoa, né? E eu levaria isso mais profundo a dizer que quem lê a Bíblia nunca é a mesma pessoa, né? Porque o livro muda aquilo que você é por fora, pode te tornar ético, pode te tornar até pessoa que sabe estar, sabe vestir, mas não muda aquilo que você é por dentro. Porém, a Bíblia faz. A Bíblia muda aquilo que você é por dentro. Um livro normal não te faz um jovem não pecador. A Bíblia transforma, te faz de ti um jovem não pecador, muda aquilo que você é por dentro e por fora. Então, não é sobre quem lê um livro, nunca é a mesma pessoa. Leiam a Bíblia, porque mais do que vocês lerem, a Bíblia vai ler vocês e vocês vão perceber que é o melhor caminho para se estar, e certamente é um livro que todo jovem tinha de ler, então, para que dê uma força forte e evidente a nossa juventude atual e futura, certamente. Exato. Obrigado, Abdenego, obrigado também a Eliude. Foi um gosto interagir com vocês durante esta 1 hora de programa. E agora, eu agradeço também a si que esteve desse lado a acompanhar o programa direto ao assunto. Esperamos que você possa fazer melhor uso dos conteúdos, das opiniões que foram passadas aqui pelos meus convidados e que você construa o seu futuro a partir de agora. Tchau, tchau. Estamos juntos. Na paz de Deus. Não esqueça-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar. Estamos juntos. Cuide-se.